evidentemente, mas ter distanciamento. É que nem o médico. Você médico... ainda sente, quando anda em São Paulo, que a situação de São Paulo é a pior da história de São Paulo? Assim, mas não, eu acho que já não é como era antes. já melhorou Não um é pouco. como era um ano atrás. Uhum. Não é. Né? Mas eu dizia para as pessoas o seguinte: eu dou 100 dias para o Lula para tirar as pessoas da rua e para acabar com a fome no Brasil. É claro que em 100 dias você não tira as pessoas da rua e nem acaba com a fome no Brasil. Ontem tivemos lá em Teresina, né, o lançamento, né, de uma nova campanha, de um novo programa contra a fome, e tenho certeza, absoluta convicção, de que isto é uma prioridade do governo, e isto vai ser levado a ferro e fogo, né? Porque essa é uma das vantagens que tem o senhor Luiz Inácio. O senhor Luiz Inácio sabe o que é passar fome. Né? Eu digo isso sempre. Só quem já passou fome se incomoda de verdade com quem passa fome. Porque eu nunca senti fome. Eu posso ter ficado com fome. Fui até a geladeira e matei minha fome. Fui até um restaurante e matei minha fome. Até uma lanchonete e matei minha fome. Né? Passar fome eu nunca passei. As elites brasileiras, Juca, elas acham que fome é quando você está com fome. Isso. Você vai lá e come alguma coisa. Elas não isso, entendem que é uma coisa isso. muito mais brutal. Né? Não tem pão, como um brioche, não é isso? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu lembro daquela história que o Stuquinha me relatou, o Lula também contou isso, acho que talvez até numa entrevista com você. Ele disse que o primeiro pão que ele comeu foi aos 7 anos. E quando ele disse isso para um príncipe, não sei se foi saudita ou do Egito, o cara não acreditava. Ele falou, como assim? O Conde, pegue... Isso ele me disse numa entrevista, e isso está no livro do Fernando Moraes. Ele tomava, às vezes, conta de uma pequena mercearia de um cidadão que morava perto da casa dele. E lá tinha aquela bola de vidro com chicletes e balas. Ele nunca tinha chupado um chiclete ping-pong. Nem existe mais, mas era o chiclete da minha infância também. Tinha de hortelã e tutti-frutti. Eu só chupava o de hortelã porque o tutti-frutti me causava aftas. Muito bem, daí ele contava que ele tinha um colega de família mais bem colocada, e que o moleque estava sempre chupando chiclete. E quando acabava o gosto, ele pedia para o moleque o chiclete, ia ao banheiro da escola, lavava o chiclete e mascava o chiclete, sem gosto. Sem gosto. Então, quem passou por isso, você sabe que uma das cenas, e eu já vou derivando, parecendo o Stedley, eu entrevistei o Stedley ontem, e ele começou a contar caso. O Stedley deriva. Eu falei, João Pedro, é o seguinte, responda para mim, por favor, a pergunta que eu te fiz sobre a agricultura familiar. Aí ele olhou para a câmera e falou assim, vocês veem, ele não gosta que eu conte histórias. Eu falei, não, eu adoro as suas histórias, mas é que você não está me respondendo, não. Mas, enfim, mas é a história. Você já ouviu essa história dele na primeira vez que ele foi na reunião do G7, que era G8. E ele não se levantou da cadeira. Não, ele não se levanta quando o Bush chega, né? E o Bush vai e senta à mesa dele. Mas quando eles vão para a sala de reunião, ele estava certo que o intérprete iria junto. E aí o nosso chanceler, disse para ele, não, vão ficar só vocês na sala. Ele falou, mas eu não falo uma palavra de inglês. Ele disse, não, fica tranquilo, que você vai estar de fone, aqui fora alguém estará traduzindo tudo para você e tudo que você disser para eles. Mas que ele entrou intimidado. Estavam lá as grandes figuras dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, né, da Rússia. E que, de repente, ele começou a olhar para cada um deles e pensou assim, quer saber? Esses caras aí jamais acordaram com água subindo com merda até quase o topo da sua cama.
com rato, com barata. Eu já. Eles nunca passaram fome. Eu já. Eu não devo nada para eles. Eles vão me ouvir. E começou a falar e dizer para as pessoas: vocês estão aqui discutindo guerra, eu quero discutir fome. E é desta situação que depois o Obama, posteriormente, vira-se e diz para não sei quem: ele é o cara. This is the guy. Ele é o cara. Porque ele tem essa sem cerimônia. Né? E essa sem cerimônia é vivida. Nenhum tem. Que grande líder do mundo tem? Aliás, Juca, hoje isso parece que assim existe um destino fatal desse cidadão, do Luiz Inácio, né? Porque ele volta agora mais forte ainda na cena global. E eu quero falar um pouquinho com você sobre os BRICS e tudo mais, sobre tudo que ele tá articulando no mundo todo. Quer dizer, você vê, o Brasil acaba sendo até quase que mais complexo do que a cena internacional para o Lula nesse momento. Ele está super bem assessorado ali pelo Celso Amorim, que está no auge da lucidez, né? 80 anos. Incrível, incrível o Celso Amorim.